Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma live, mais um encontro aqui do aquecimento para o treinamento Advogue no Tributário. Eu sou Fabiana Tomé e ajudo os advogados a conquistarem a segurança para advogar na área mais rentável do direito, que é o direito tributário. Para você começar a advogar, mesmo que seja com zero experiência na área tributária. E todas as terças-feiras eu estou aqui no canal do YouTube tratando sobre temas da prática tributária, sobre temas da advocacia tributária. Só que esta semana, na semana seguinte, nós estamos tendo aqui encontros diários, sempre às 20 horas, né? Que é o aquecimento, para você chegar preparado, para você chegar preparada para o treinamento Advogue no Tributário, que começa dia 2 de setembro. Então, esta semana, eu estou conversando com advogados tributaristas, que são, inclusive, meus alunos do curso Você Tributarista, falando sobre a jornada, a carreira deles, até para você se identificar, para você se inspirar, e sobre temas também do tributário, temas da prática tributária, para você já ir identificando o mar de oportunidades que existem e em qual delas você se sente mais confortável para atuar. Semana que vem nós vamos também ter encontros diários, às 20 horas, para tratarmos de outros temas como prospecção, honorários, oportunidades tributárias, reforma e assim por diante. E tudo isso para você já ir pegando aí o jeito, para você já começar a olhar o tributário com aquela mentalidade que é o pensar tributário, porque no dia 2 de setembro começa, aí não são lives não, aí é o treinamento, efetivamente um mini curso que eu vou te apresentar as melhores oportunidades que são portas de entrada para a advocacia tributária. No dia 2 de setembro, nós vamos falar sobre várias teses tributárias para você começar no tributário. Dentre elas, teses para as pessoas físicas, teses para clínicas médicas. Depois, no dia 4 de setembro, nós vamos tratar sobre oportunidades tributárias para você conquistar clientes em qualquer lugar do Brasil, né? Vamos falar de recuperação de créditos tributários para empresas do Simples Nacional. E você, calma que vai entender direitinho o que são essas empresas e que oportunidades são essas. E depois, na quinta-feira, dia 5 de setembro, nós vamos tratar de outra excelente porta de entrada, que são as execuções fiscais. Para você entender como funcionam as execuções fiscais, quais são as principais defesas, a questão da prescrição, que é um excelente argumento, uma situação muito comum e que nós conseguimos derrubar ali os autos de infração, as cobranças, as execuções fiscais. E aí, como é um treinamento para você sair dessa semana, diferente do que você entrou, nela você vai aprender, você vai ver o que você não viu em 5 anos da sua faculdade, né? Então, eu quero que você saia dela já pronta para prospectar o seu primeiro cliente, para começar efetivamente a advogar no tributário. Então, no domingo, aí vai ser às 19 horas, nós temos um encontro de mentoria para você tirar as dúvidas que você tiver em relação a essas aulas e para você realmente conseguir aplicar. Então, assim, é aula com conteúdo, com slides, e esse material, esses slides, eu vou encaminhar para quem estiver no grupo de WhatsApp. Então, faça sua inscrição aqui nesse link que está na descrição do vídeo. Entre no grupo de WhatsApp, porque lá você vai receber todos os materiais, e-books das aulas, para realmente ter tudo direitinho com a jurisprudência, com a legislação, para você advogar com segurança no tributário e conquistar aí excelentes honorários, tá joia? E vamos ter, inclusive, no domingo um sorteio, né? Depois eu falo melhor aí do sorteio para vocês, tá joia? Mas durante essa semana, então, estamos falando aí com advogados tributaristas e hoje a minha convidada especial, ela
trabalha numa empresa. E aí, olha só que legal, né? Como ela está dentro da empresa, ela é uma advogada que atua dentro da empresa. Um dos pontos que a gente vai conversar hoje é sobre a prospecção, né? Como é que você vai chegar no empresário, vai chegar numa empresa para apresentar essas oportunidades? O que funciona e o que não funciona? A gente vai ver lá do lado de quem está lá dentro decidindo a contratação desses terceirizados, desses advogados. E também vamos tratar de um tema que está muito atual e com que ela atua bastante, que é o ITBI, para as empresas que executam atividades imobiliárias. Então, vamos receber aqui, com muita alegria, a Elisa. Elisa Della Mata. Seja bem-vinda, Elisa. Tudo bom? Tudo bem, tudo bom. Prazer, uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da minha história e dividir aí com os alunos e com as pessoas que estão interessadas e que vão fazer o seu curso, um pouquinho daquilo que a gente aprende e compartilha tanto aí com vocês. Ai, que legal. Muito bom ter você aqui conosco. E você é da onde? Conta pra gente. Eu trabalho em Vinhedo, eu sou do interior de São Paulo, né? E a empresa da qual eu trabalho fica em Vinhedo, interior de São Paulo também. Eu moro em outra cidade, mas muito próxima. E trabalho aqui já há 20 anos nessa empresa. Então, eu me formei, vim para cá, já comecei a trabalhar aqui. E aí crescendo, né? Sempre aprendendo um pouquinho mais a cada tempo, cada período. E como é que você me conheceu? Essa é uma história boa, professora. Mas deixa eu voltar só um pouquinho. Tá. É engraçado porque, assim, o direito tributário nunca foi uma opção para mim na faculdade. Eu acho que, como a maioria dos alunos que ingressam na faculdade de Direito, amam direito penal. E eu era uma delas. Então, eu adorava direito penal e tive um semestre apenas de direito tributário na faculdade. Na verdade, nem era tributário, era direito financeiro. E não tinha nenhuma identificação com a matéria e nada. Quando eu fui prestar o AB, fui prestar, obviamente, na área penal. Mas o excesso da minha confiança foi tão grande, porque eu estudei muito, me dediquei muito para o direito penal, eu reprovei na segunda fase. Naquela época, só tinham 4 matérias que você podia escolher para a segunda fase, né? Então, era muito restrito. Então, era direito civil, que tinham muitas peças, trabalhista, que eu não tinha identificação nenhuma, penal, que era o que eu gostava, e tributário, que eu não tinha ideia, não tinha noção. Bom, fiz primeira vez, reprovei no direito penal. Aí, quando eu fui para fazer a segunda vez, eu falei, bom, vou fazer uma matéria que eu não tenho conhecimento tributário. E aí... Começou do zero ali. Do zero. Fui fazer cursinho para prestar o AB, e a partir dali eu falo que o bichinho do tributário me picou, porque eu fiquei encantada com a matéria, encantada com o professor, na época que dava aula, e aquilo ali começou eu comecei a me identificar com a matéria, prestei, passei, e minha vida mudou, de verdade, e eu falo que foi por conta do direito tributário. Logo depois que eu passei na UAB, eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, e ia muito em reuniões e tal, participava, mas com os escritórios externos, mas fazia cara de paisagem, porque eu não tinha ideia do que estavam falando. Eu cheguei na empresa, me deram uma pasta falando, olha, aqui está o refis, aquele refis de 2000, aqui está o refis para você controlar e analisar. O que é isso? O que é isso? Eu não tinha ideia, eu sabia que era pisco, eu fiz, sabia nada, não tinha ideia. O que eu sabia era o que eu tinha estudado para passar na OAB, ponto. Só que a partir dali, o desejo e a vontade de estudar e tentar entender, e comecei a perceber que aqui na empresa muito se falava, e o direito tributário, na verdade, ele se esbarra, né, em todas as áreas. Ele permeia várias áreas do direito. Então, você chegava para conversar com o pessoal do RH, tinha uma questão lá que tinha que fazer uma análise tributária. Tinha a questão de contratos, tinha que
analisar também a parte tributária. Então, quando foi em 2000, um pouquinho antes da pandemia, eu falei, preciso estudar, vou fazer um curso de pós-graduação. 2020, então, é? 2020, isso. Pandemia. Fui fazer a pós em Direito Tributário, achando que eu fosse aprender. E querendo muito, buscando muito esse networking, essas conexões, mas veio pandemia, o curso inteiro foi online, e nesse curso eu tive uma aula sua. Gostei da sua aula, tal, mas muito ali ainda envolvida com as coisas da pós, e não comecei a te seguir naquele momento. Mas foi interessante porque o método de avaliação da pós, como estávamos em pandemia, era escrever artigo. E um dos artigos que eu quis escrever foi sobre o ITBI nas relações imobiliárias. E comecei a pesquisar na internet e vi que a senhora ia fazer uma live. E eu me lembro que nesse dia eu ativei lá as sinalizações para me lembrar. Cheguei em casa correndo do trabalho, liguei na televisão da minha sala e comecei a assistir a sua live. E aí, num determinado momento, eu mandei uma pergunta no chat do YouTube, imaginando que nunca a senhora fosse me responder. Mas a senhora me respondeu e ainda falou meu nome. E fez assim, não, Elisa, essa é a tese. E eu fiquei tão feliz com aquilo, eu falei, ela tá aqui na minha sala conversando comigo. Eu tenho até gravado esse vídeo, eu te mostro depois. E a partir dali eu comecei a te seguir, isso foi junho, agosto, acho que foi agosto de 2021. Em fevereiro de 2022 eu já me inscrevi para o seu curso, porque eu falei, não, eu preciso aprender melhor na prática, isso que ela está falando que é simples e que eu preciso aplicar aqui dentro, porque eu não posso ficar vendida com as estratégias que os escritórios vêm mostrar aqui para a gente. Porque eu ia para as reuniões e, claro, ao longo dos anos comecei a estudar muito, mas estudar por conta. Eu não tinha nem suporte para dizer, não, você está indo no caminho certo, você está com o entendimento correto ou não. Eu ia lendo e estudando, mas claro que quando você tem um suporte por trás, né, e com as suas aulas, que são muito práticas, tem me ajudado muito, né, aqui no meu dia a dia. E então foi a partir daí, foi numa live sua, fazendo o artigo para pós-graduação. Olha que bacana, que bacana. E aí, desde 2021, você está com a gente, então, renovando ali continuamente, junto do Você Tributarista, né? Exatamente isso. Aí não parei mais e não largo mais. E o que mudou, então? Como era a Elisa antes do Você Tributarista e a Elisa pós Você Tributarista? Olha, eu tenho aprendido muito. Primeira coisa, a questão do compartilhamento de informações. Eu era muito centralizadora. Primeiro ponto, na minha questão pessoal, né? Primeiramente. Eu era muito centralizadora e não era essa pessoa de compartilhar informação. Eu achava que havia uma concorrência, então o que eu sabia ou o que eu conhecia era para mim, eu não podia compartilhar. E aí, no Você Tributarista, eu descobri e aprendi que não é nada disso, que tem área para todo mundo, né? E que é muito mais legal e interessante quando a gente compartilha, dá as mãos e todo mundo junto. E isso vem muito de você, né? Da sua característica. Isso é claro para todo mundo, né? Para todos os alunos. E na questão profissional, me ajudou muito a ter um outro olhar. Esse método que você incute na nossa cabeça do pensar tributário, eu comecei a perceber que vários contratos que a gente fazia aqui dentro, eu não tinha esse olhar tributário, porque na minha cabeça era assim, a gente terceiriza, passa para o outro escritório e eles analisam. De fato, continua, porque aqui interno eu não faço nada, eu não ponho a mão na massa, eu não faço peça. Muito raramente. A gente terceiriza mesmo. Mas agora eu consigo terceirizar já dizendo o que eu quero. Então, eu consigo falar para ele, olha, segue nessa linha, faz uma exceção de pré-executividade, vamos fazer uns embargos, não, esse assunto a gente tem que fazer mandado de segurança. Eu consigo ter e discutir as
estratégias com muito mais segurança do que eu tinha antes. Uhum. Eu ouvi e falava, não, tá certo, vamos fazer dessa forma. Hoje em dia, não. Então, peraí, vamos olhar de outra forma? E mesmo os contratos, porque a gente aqui, a empresa é uma empresa familiar, não é uma empresa grande, de grande porte. A gente lida com desenvolvimento imobiliário, então fazemos muitos contratos de compra e venda, de locação. Locação é o nosso forte aqui. Locação industrial, que é as locações de build-to-suit, que é o mais faz aqui. E aí, para esse tipo de locação, eu não tinha esse olhar tributário. E agora eu ia ter depois do curso. Que legal, que legal. E esse é um ponto, né? Porque você estando dentro de empresa, né? E o que é comum, talvez as pessoas não saibam, quem está aqui nos assistindo, mas as empresas normalmente não têm um tributarista ali dentro. Né? Normalmente, o jurídico é um jurídico muito enxuto, que é mais para contratar os terceirizados, que são os especialistas, né? Porque não dá para você saber profundamente tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, quem está dentro da empresa para fazer essa contratação precisa ter a segurança de que aquilo que estão oferecendo é algo correto, é algo seguro, que a gente sabe que tem muito aventureiro também que sai oferecendo coisas que não tem sentido, sabe se o trabalho está sendo bem desempenhado, né? E esse é um outro ponto, olhando aqui pelo viés dos advogados, né, dos tributaristas, que vão para a empresa, vão chegar até a empresa, fazer reunião com o empresário para apresentar. Né? Existem formas que são mais convincentes, mais apropriadas e formas totalmente equivocadas, né? Que às vezes é um ótimo profissional, mas pelo fato dele não se fazer uma boa reunião, acaba não conseguindo a contratação, né? O que você, né? Você e o proprietário, sócios, tomam em conta, né? O que é uma boa apresentação, uma apresentação ruim, né? Que leva vocês a terem mais confiança ou menos confiança na hora de contratar um advogado tributarista? Então, a gente analisa vários aspectos, né? Mas, assim, eu tenho percebido ao longo do tempo que muitos advogados, na verdade, a gente não é ensinado na faculdade a ser um advogado consultivo. A gente já parte por aí. A gente é ensinado a ser um advogado contencioso e parece que só existe aquela forma de se advogar. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu disse, bom, se isso é ser advogado, eu não quero, porque eu nunca gostei de audiência, eu nunca gostei da área de família, área trabalhista e tal. Eu falei, então, isso não vai ser para mim. Quando eu entrei na empresa, eu falei, bom, me encontrei. É uma advocacia diferente. Eu me encontrei aqui dentro. Mas, e aí, ao longo do tempo, você vai tendo contatos em negociações com outras empresas, e você percebe que o advogado interno não tem essa visão tributária. E muitas empresas familiares, que são empresas pequenas, nem advogado às vezes tem. E quanto isso faz falta ter essa orientação interna, né? Para tudo, para assinatura de um contrato, que às vezes o proprietário sócio acha que é simples, mas que traz um impacto enorme de vários aspectos, né? De responsabilidade tributária e tudo mais. Aqui, quando a gente recebe esses aventureiros que às vezes vem tentando vender a tese, quem atende primeiro o advogado sou eu. E o diretor nem atende primeiro. Uhum. Se tiver um nicho, tiver um ramo e for aquilo mesmo, aí eu falo, então tá, agora a gente vai marcar uma segunda reunião, eu faço todo o relatório para o meu diretor, falo, olha, isso aqui vai dar certo, vamos caminhar. Mas o que precisa, né, ter uma abordagem clara e segura do que está falando. Porque às vezes querem mostrar inúmeras teses para pegar, né, trabalho, mas não tem segurança na hora de falar, na hora de apresentar. Não estudou a empresa, não sabe que ramo que a empresa trabalha.
E aí começa, sabe, dar tiro para todos os lados e não funciona. Então, eu acho que essa abordagem é uma abordagem que precisa ser, se eu puder resumir, rápida, porque o empresário não tem tempo. Você precisa ser conciso no que você está falando, mas ter segurança no que você está dizendo ali, mostrar para ele que aquilo é importante, sim, que vai trazer uma economia X e Y, porque ele não quer saber de jurisprudência. Ele não quer saber qual é a tese que está sendo discutida. Ele quer saber, tá, eu vou economizar quanto? Então, esse cálculo é importante já ter na mão. Você gasta isso, com essa aplicação, você vai ter uma redução e vai passar para isso. Ele fecha. Aí a tese, a jurisprudência, não sei o quê. Aí você vai conversar ou com o advogado interno, que no meu caso, eu quero saber a linha e preciso saber a linha e a estratégia. Ou em outras empresas, obviamente, você vai conversar com o advogado interno se tiver, né? Mas eu acho isso extremamente importante. Trazer para o empresário o quanto que ele está gastando e o quanto que ele vai economizar. E esse é um ponto, assim, importantíssimo, né? Porque o empresário não vai nem entender, não é nem uma questão dele querer ou não, ele não vai nem entender quando você começar a falar dos tributos, das deduções, da jurisprudência. Ele quer saber o que ele vai ganhar, né? Ou economizar em relação àquilo, ou recuperar em relação àquilo, os riscos envolvidos, né? Então, também passar essa segurança em relação aos riscos envolvidos, né? Se é algo de alto risco ou baixo risco, que a gente sempre procura minimizar ao máximo esses riscos. E quando você não sabe exatamente o valor, né? Porque você vai para uma empresa e você deve estudar essa empresa para poder ver quais são os tipos de atividades, por exemplo, mas o valor em si é algo que, se você ainda não teve acesso, né? Então, muita gente às vezes pergunta assim, mas como é que eu vou falar quanto ele vai economizar se eu não sei o valor do gasto dele? Mas aí você pode apresentar uma simulação, né? Um exemplo, né? Se você gasta 100, olha, você vai passar a gastar só 50. Então, ele já faz a proporção para ele, né? Se é 300, se é 200, ele já evidencia aquilo, né? Então, essa é uma forma, né, que a gente sempre fala na prospecção de trazer para o empresário, né? Trazer algo, né, depois de estudar a empresa, algo que seja aplicável para aquela empresa, né? E que você passe ali uma segurança em relação àquilo e crie nele o desejo de contratar, porque, afinal de contas, o que ele vai deixar de pagar ou receber de volta é algo interessante, né? Então, criando esse desejo, são pontos importantes, né, para determinar essa contratação, né? Convencer ali, contribuir o cliente. Isso. E aí é seguir, né? Porque, claro, trazendo esses exemplos, eu acho que é muito importante de casos que, de repente, você já tenha tido de experiência com outros clientes, né? E essa abordagem acaba sendo interessante, porque o empresário, ele faz a conta ali na cabeça dele, ele já sabe, né? Quanto que ele vai economizar. Exatamente, faz a proporção ali, né? Agora, um outro ponto que a gente trouxe aqui para trabalhar também, né, para conversar, para esse bate-papo, é a questão do ITBI, né, que é uma das tantas oportunidades tributárias que existem, né? E o ITBI é um imposto que ele incide sobre a comercialização, né, de bens imóveis. Então, e existem várias teses em termos de ITBI, né? E mais ainda, é um tributo que tanto as pessoas físicas pagam, como as empresas de todos os tipos, porque, afinal de contas, você comprou um imóvel, para registrar aquele imóvel, você tem que pagar o ITBI, e às vezes o município quer até antes do registro de imóvel, né? Na própria escritura de compra e venda, ele já quer o ITBI, etc. E a gente tem aí vários temas envolvendo a imunidade tributária, né? Que é a previsão constitucional de que esse imposto não pode ser cobrado.
E aí eu queria que você, então, aproveitasse aqui também, né, que é um tema com que você, até por estar numa empresa de atividade imobiliária, né, tem aí essa experiência e essa simpatia para contar um pouquinho aqui para o pessoal que está nos assistindo, né, uma dessas teses, uma dessas oportunidades, como é que ela funciona, né? Fala aí, Elisa. A gente, aqui na empresa, para cada negócio que a gente faz, a gente abre uma SPE diferente. Fala o que é SPE para o povo entender. Então, é uma sociedade de propósito específico, em que a gente abre uma empresa para colocar um imóvel para ter aquele negócio. Como é uma empresa familiar, então, e que tem muitos imóveis, e a gente vai explorando cada imóvel à medida que vão surgindo clientes para aquela situação. Então, eu constituo uma empresa, uma sociedade de propósito específico, pego o imóvel, integralizo no capital social dessa empresa para eu fazer um negócio com aquele cliente específico. E aí, nessa integralização, eu tenho ITBI, porque a empresa é de atividade imobiliária e aí a imunidade não alcança as empresas de atividade imobiliária. E aí é a grande tese, e que foi o que a senhora me respondeu lá naquela live, e é o assunto que vem ainda reverberando em mim, esse tema de objeto de estudo aqui interno, para que a gente tente reduzir esse porque para a gente nos é muito caro. Uma empresa e tenho lá o imóvel e vou explorar aquele imóvel, ter que pagar essa tributação. E aí a questão toda foi aquela análise do Alexandre de Moraes no tema 796, lá do STF, que fez uma distinção lá do artigo da Constituição Federal, do artigo 156, a respeito da análise desse, né? Se é uma condição, se é uma imunidade condicionada ou incondicionada, e onde aplicar isso. E aí, esse para mim, é o pulo do gato, né? Do ITBI, porque o que ele entende e que foi objeto não de repercussão geral, porque isso foi situação que ele colocou como as razões dele na decisão. Ele disse que a imunidade ficaria incondicionada, na verdade, para todos os casos, exceto se for fusão, incorporação, cisão, mas independente da atividade, né? Então, se ainda que ela seja uma empresa de atividade imobiliária, ela estaria amparada pela imunidade incondicionada, ou seja, eu não teria o ITBI para os meus casos específicos, né? Então, assim, a discussão é essa. Tem muita doutrina, e até hoje a gente classicamente fala que não, imunidade de TBI, exceto se não tiver atividade imobiliária. Isso, doutrina é o que você mais encontra. Mas eu fico nessa ainda análise do voto por questão dessa imunidade. Então, escrevi a respeito disso lá na do artigo, da pós, para a gente tentar começar a discutir a respeito disso. Ainda não entramos aqui internamente com nenhuma demanda judicial a respeito disso. É um estudo que a gente vem fazendo para que nos próximos meses a gente ingresse, mas isso ainda não aconteceu. Mas eu tenho... Tá aqui no caminho. ITBI tem várias discussões, né? Algumas já julgadas, outras não. Então, só até para vocês que estão aqui assistindo entenderem, né? O ITBI é o imposto devido, então, na operação onerosa, né? Na alienação de um imóvel. E aí tem discussões sobre a base de cálculo,
por exemplo, não é? Então, se eu vendi um imóvel para você por 500 mil reais, né, a base de cálculo tem que ser essa. Só que o município cobra, muitas vezes, um valor muito maior, tá? Então, isso aí já é uma tese, e é uma tese excelente, porque essa já tem decisão do STJ favorável, tá? Então, é uma tese já decidida favoravelmente ao contribuinte. Aí tem esse outro, né, que é o 756, que ela mencionou aqui, esse tema, que foi um julgamento feito lá no STF, mas de uma outra situação. Como que era a situação? Porque a Constituição prevê que quando uma pessoa integraliza um imóvel na sociedade, ou seja, eu vou criar uma empresa, então esse imóvel vai passar a ser da empresa. Isso tem imunidade tributária, é um estímulo para constituir empresas, né? E antes que você pergunte assim, mas isso não é uma alienação. É uma alienação, por quê? Porque eu entrego o imóvel e eu recebo cotas, né? Então, não recebo dinheiro, mas eu recebo cotas que eu estou integralizando. Então, também é oneroso. Só que aí, então, quando eu integralizo esse bem numa empresa, não tem que pagar imposto. Tem a imunidade tributária, né? Só que aí tem, na Constituição, alguma menção nesse artigo 156, né? Salvo empresas com atividades imobiliárias. Só que é um artigo, assim, grande, né? Então, quando você vai olhar a doutrina em geral e até estudo para a OAB, a regra que você vai aprender é isso. A imunidade do ITBI é para integralização desse imóvel no capital social da empresa, mas não para quando essa empresa exerce atividade preponderante imobiliária. Só que aí, o que foi a discussão levada para o STF? Foi a situação de uma empresa que vamos dizer que ela tinha um imóvel ali de R$1 milhão. Aí ela colocou esse imóvel para a empresa, só que R$200 mil ele colocou no capital social. E o restante, os 800 mil, ficou lá numa reserva, né? Então, ele falou assim, não, eu estou colocando imóvel na empresa, não tem que pagar ITBI. E o fisco, o município, falou assim, não, mas você está colocando para ser o capital da empresa, não é o imóvel inteiro. Só uma parte dele, só os 200 mil. O restante você está deixando de lado, né? Então, eu vou tributar esses 800 que você não está integralizando na empresa. E essa o contribuinte perdeu, tá? Essa o contribuinte perdeu. Só que aí, nesse julgamento, o Alexandre de Moraes, ele leu o artigo e, nas suas justificativas, ele falou assim, olha, essa exceção que fala exceto atividades imobiliárias, ela vem depois da referência à cisão, fusão e incorporação. Então, se for uma integralização de capital, não tem essa exceção. Então, integralização de capital na sociedade está abrangido pela imunidade também. E isso é algo super recente, é algo novo, até por isso que a Elisa falou, estamos aqui estudando para ingressar com a medida, etc., porque é algo super recente, isso ainda vai chegar no STJ, isso ainda vai chegar no STF, né? Então, é uma tese nova. E aí, no desdobramento aqui, né? Depois já vou passar a palavra para você de novo, Elisa, mas um outro desdobramento que também tem acontecido, e muito, é o seguinte, eu tenho um imóvel, Fabiana, que na minha declaração do imposto sobre a renda, quando eu comprei aquele imóvel, eu comprei por R$200 mil, e já faz tempo, né? Então, ele está registrado na minha declaração do imposto de renda por R$200 mil, porque isso não é atualizado, fica lá. Só que agora, 20 anos depois, eu vou constituir uma empresa e eu vou pegar aquele imóvel e botar na empresa. Eu falo assim, bom, eu vou integralizar os R$200 mil com esse imóvel na empresa. E aí eu tenho imunidade, né? Só que o município fala, não, mas o seu imóvel estava registrado por 200 mil, mas hoje ele vale 1 milhão. Então, você tem que pagar o ITBI sobre a diferença. E isso também é uma tese relativamente nova, porque também é depois desse tema 756, só que para esse,
Ponto positivo é que a gente já tem várias decisões de primeira instância ou de Tribunal de Justiça favoráveis. É um tema que também vai chegar no STJ, também vai chegar no STF, mas que são já com decisões favoráveis. Então, já é algo também muito importante, muito interessante, né? Então, vejam como que um tributo, que é o ITBI, né, que parece algo tão simples, tem tantas complexidades. Fora ainda, muita, né? Pode falar, Elisa. Ó, professora. E fora que, assim, né, o interessante é que essa situação da imunidade ser condicional ou incondicional não foi o objeto da ação em si, da discussão. A gente consegue extrair do voto uma outra tese para outra área da qual foi o objeto lá de discussão, né? Então, as empresas imobiliárias, elas estão, sim, tentando se valer desse benefício com base nessa discussão que foi lá no curso do entendimento do voto, né? É interessante isso, como o tributário acaba ampliando e dando inúmeras possibilidades, né? Como a senhora falou, ITBI, aqui só a senhora já falou umas 3 ou 4 teses. O interessante é que no tributário, às vezes, quando é julgado um caso, ainda que seja contrário ao contribuinte, como essa situação, você tem tantos fundamentos, tantos argumentos, tantas coisas mencionadas, que se ele utilizou algo como uma premissa para essa conclusão, aí a gente surge em outras teses. Você fala, bom, então a partir dessa premissa, né, as chamadas teses filhotes, por exemplo, né, teve a tese do século, né, que foi para excluir da base de cálculo do PIS e COFINS o ICMS, tá? Né, em outro momento a gente explica direitinho aí essa tese, mas veja, era essa aqui, e ela foi julgada favorável. Só que a partir daí eles falaram, opa, a premissa é que o ICMS, como um imposto que não integra a receita da empresa, não integra o patrimônio da empresa. E aí vieram outras. Exclusão do ISS, da base de cálculo PIS e COFINS, que está para ser julgado agora dia 28 de agosto, né? Exclusão do PIS e COFINS da própria base de cálculo. Então, assim, o tributário, ele vai, a partir de um julgamento, tanto o julgamento favorável, quanto quando eventualmente a gente tem um contrário, firmando premissas, firmando conceitos. E aí, a partir desses conceitos, vão surgindo novas teses, vão surgindo novas discussões tributárias, né? Então, nunca acaba o trabalho, né? Nunca acaba. O trabalho nunca acaba. E aqui a gente começou a estudar a respeito disso, porque, claro, se tem urgência para a criação das SPS, para o negócio, para fechar o contrato de locação com o cliente. E a gente começou a estudar internamente, assim, bom, então, eles pagaram o ITBI nesses casos, justamente em função dessa urgência. Mas a gente vamos tentar entrar com ação para tentar recuperar esses valores que foram pagos, usando esse argumento do ITBI, dessa análise da imunidade ser incondicionada. Então, a gente está estudando para ver, e se isso acontecer, o valor vai ser alto, porque são áreas grandes, então estamos tentando. E dos últimos 5 anos, né? Ainda tem isso, no tributário, quando você tem um pagamento indevido, você recupera os últimos 5 anos. Então, todas essas teses de TBI, né? E o mais comum é até com pessoa física, aquele do valor do imóvel, né? Todos eles, se você conhece alguém que comprou um imóvel nos últimos 5 anos, opa, é a grande probabilidade dele ter pago a mais esse imposto, né? E aí precisa entrar com uma medida judicial, mas é algo que já tem decisão do STJ, é até o tema 1113 do STJ, reconhecendo isso, né? E isso sem falar, já que a gente está falando de TBI, no que a gente tem ainda de outras situações e que vão vir com a reforma tributária, né? Porque um outro ponto que eu mencionei, o TBI é na transferência, né, do imóvel, que se dá com o registro imobiliário. Mas os municípios, muitas vezes, no registro da compra e venda, já querem o ITBI, né? E o STF falou, não, é só no registro.
Só que aí na proposta de lei complementar, que ainda não foi aprovada na Câmara, mas não foi aprovada ainda no Senado, prevê-se o quê? Que o ITBI vai ser cobrado tanto no momento do registro, como também no momento da compra e venda, já pode ser cobrado. Só que aí ele está violando um conceito constitucional, né? Porque ele fala que é na transferência do imóvel, então não pode cobrar antes da transferência. Então, quando passar essa lei complementar, se ela passar desse jeito, a gente vai ter mais uma discussão ainda, né? A reforma tributária ainda vai trazer muitas outras discussões além das que nós temos, né? Então, cada dia uma novidade, não é mesmo, Elisa? Nem fala. E assim, eu acho que às vezes as pessoas pensam que advogar internamente, ser advogado interno de uma empresa é meio muito burocrático, só administrativo e tal, ficar mais naquela função meio que de despachante, não põe a mão na massa. Mas não é, você acaba aprendendo muita coisa e porque você tem a realidade da empresa nas suas mãos. Você consegue fazer a aplicação dessas teses e ter esses estudos porque você conhece e a partir daí você começa a procurar, bom, então deixa eu fazer uma parceria aqui com um advogado que conhece bem essa área e que vai conseguir me entender e me ajudar com isso para a gente recuperar. Então, e foi também a partir do curso que eu comecei a fazer o trabalho inverso. Eu comecei a procurar. Olha então, só. Pelos nossos amigos ali, comecei a procurar. Então, a gente está trabalhando em algumas questões aí em parceria por conta disso. Que legal, porque agora você consegue enxergar as oportunidades dentro da empresa, não precisa esperar que alguém venha trazer aquilo, né? Exatamente isso. E muito imbuído nesse princípio do pensar tributário. Então, conseguir ter um olhar e falar, opa, aqui é uma oportunidade, aqui tem uma outra oportunidade, vamos atrás disso aqui também. Então, a gente começou a trabalhar nisso. Agora, estou estudando muito sobre essa questão da reforma tributária para as operações imobiliárias, que vai ter uma mudança enorme e vai impactar muito para os nossos casos dos contratos de locação, que são locações com prazo muito longo. Então, a gente começou a estudar a respeito disso, quais serão os impactos, porque hoje ele tem uma ideia de receber um valor na locação, mas vai receber outro, porque provavelmente a carga tributária... Essa é uma outra discussão grande, né? Porque quando o empresário fixa um preço, né? Fixa um contrato, no caso de locação, ele compõe aquilo ali com os tributos que ele vai estar tendo naquele momento. Exatamente. E aí, de repente, uma alteração tão grande que vai trazer tanta mudança e um aumento muito provável de carga tributária, né? Temos até que discutir como é que isso pode ser aplicado para esse empresário, né? Ou uma repactuação do próprio negócio, porque você tem algo fixado lá atrás, né? Mas que vai repercutir com a nova tributação. O problema é que os contratos de locação dessa modalidade, né, em especial de BTS, não cabem revisão. Justamente porque tem cláusula específica dizendo que não cabe revisional, justamente isso. Porque ele já fez o cálculo da locação antes, com o investimento e tudo mais. E agora, como vai ser? Então, estamos estudando teses novas. Nossa, quantas coisas! Quantas coisas teremos aí, né? Nessa possibilidade, dentro desse ramo. E isso que a gente está falando ainda de um ramo imobiliário, mas a gente vai ter também todas essas novas oportunidades para várias situações, planejamento tributário, muito, de qualquer tipo de empresa, de profissionais liberais, vai precisar desse planejamento tributário, né? Então, fase de transição, então, vai precisar de muita consultoria, né? Inclusive, eu acho que vai se expandir cada vez mais essa atividade de consultoria, que é não necessariamente entrar com uma ação judicial, mas de dar essa orientação de qual o melhor caminho a adotar, né? Porque os empresários vão ficar perdidos nesse cenário, né? Isso, eu acho que essa é um bom nicho, assim, porque pelo que eu tenho visto, as pessoas vão ficar mesmo perdidas
e especialmente empresas pequenas, para entender o que vai acontecer com a reforma. E deixar isso no contador não tem, às vezes, a especialidade que um advogado tributarista tem um outro olhar, né, para as coisas. Sim, para cogitar assim, as discussões e as alternativas, o advogado tributarista normalmente está mais preparado, ou se for um contador especialista nisso, né? Porque assim como tem advogados que fazem de tudo, tem o contador que faz de tudo. Então, tem que ser um profissional que realmente se dedique a isso para poder dar esse norte, essa orientação para as empresas e também para as pessoas físicas, para os profissionais liberais em relação a isso, né? Então, temos aí muito trabalho pela frente, né, Elisa? Nem fala, é muito trabalho, muito, muito. Pensando em várias hipóteses, né? Então, planejamento, como é uma empresa familiar, então você também tem que pensar na questão desses imóveis saindo da pessoa física, indo para uma PJ, o que que acontece? Então, tem bastante. Muita coisa mesmo. Mas, Elisa, foi ótimo aqui o nosso bate-papo, vários pontos aqui que nós pudemos abordar, né? E abrir o olho do pessoal, abrir esse pensar tributário para mais um tributo aqui, né? Para nós termos aqui, ontem nós falamos com a Cristiana sobre planejamento para as clínicas médicas, então esse olhar tributário para as clínicas médicas, e hoje é outro olhar tributário, né? Para os imóveis, para as atividades imobiliárias, seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica, porque a gente está mostrando aqui essas várias possibilidades para você fazer aquilo que a Elisa falou, né? Você vai prospectar, você não vai pegar uma lista de teses e sair atirando para todo lado, que isso não passa a menor segurança jurídica, né? Mas você vai identificar qual tese serve para aquela pessoa. Então, olha, começa a olhar ao seu redor, né? Vê que tipo de pessoa tem ao seu redor, se você conhece pessoas que compraram imóveis, né? Empresas que compraram imóveis, que integralizaram imóveis, tudo isso vai gerando essas oportunidades para você identificar essa tese, né? Essa mesmo tem 1, 2 imóveis, está em locação, uma família grande, vale a pena constituir uma empresa para jogar esses imóveis lá dentro e a partir pagar menos tributação no recebimento da locação, ou para na hora de vender o imóvel, será que sai mais barato? Não sai? Então, essas análises, você não precisa, às vezes, numa empresa, né? Como é o meu caso, que já estou aqui há bastante tempo, que é uma empresa que trabalha com isso. Mas, de repente, são pessoas do seu convívio que tem alguns imóveis, 2, 3 imóveis, você consegue fazer essa análise já, né? De planejamento e em relação ao ITBI e tudo mais. Exatamente. Então, começar a visualizar esses vários campos. E, inclusive, no treinamento Advogue no Tributário, que vai começar segunda-feira, dia 2 de setembro, a gente vai tratar de uma das teses do TBI, exatamente essa que é da compra e venda do imóvel, que você vai poder aplicar para qualquer pessoa física ou empresa que comprou um imóvel. Então, é algo para realmente te dar um leque de possibilidades de clientes bem grande. Então, já agenda aí já coloca aí na sua agenda, dia 2 de setembro, às 20 horas, para você estar aqui comigo. E se inscreva também aqui, ó, na descrição do vídeo tem um link. Entre no grupo de WhatsApp para você receber os materiais, tá? Os slides, e-books e tudo mais. E participar com a gente dessa comunidade, né, de tributaristas que vai ter muito trabalho pela frente aí, principalmente, né, do que está vindo com as decisões e também com a reforma tributária, né? Elisa, quero agradecer você demais, de coração. Eu agradeço muito, fiquei mesmo lisonjeada com o convite. Foi muito bom poder conversar um pouquinho com você e dividir essas coisas todas e ter um tempinho contigo. Foi muito bom. Obrigada. E eu que agradeço, de coração. E amanhã, às 20 horas, tem mais um bate-papo, tem mais um encontro aqui
com advogados tributaristas, que a gente trata tanto do aspecto da carreira, que vocês veem, há várias possibilidades, né, de atuação no tributário, como também sobre oportunidades, né, propriamente dito, teses, defesas e assim por diante, tá? Então, espero vocês amanhã às 20 horas. Beijo grande. Beijo, Pro. Tchau.